Começar com o mais importante aqui, que é o que como PR, como pronome relativo. Nós sabemos que o pronome relativo é reconhecido por troca de o qual. Não é verdade? Nós reconhecemos o pronome relativo sempre que possamos trocar pela palavra o qual. E no segundo caso, a conjunção integrante, quando dá para trocar pela palavra isso. Mas vamos um caso por vez. Quando eu tiver um pronome relativo, ou seja, que der para trocar pela essa expressão o qual, eu vou ter uma série de consequências. São essas as consequências que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. Veja nessa primeira frase. O celular que tocou acordou a todos. Está aí no material de vocês. O celular o qual tocou, não é verdade? Isso aqui é um pronome relativo. Todo mundo consegue entender? Vamos fazer a troca. O celular o qual tocou. O primeiro passo é você saber identificar que isso aqui se trata de um pronome relativo. Quando você tem certeza de que isso aqui se trata de um pronome relativo, uma série de consequências acontecem com esse resultado. Tudo bem? Então vejamos aqui quais são os resultados. Vê aí que eu coloquei tópico a tópico. Esse é o mais importante que você deve dar cabimento. Trocar por o qual, introduzir oração subordinada adjetiva, possuir antecedente. Pode grifar aí, gente, vai. Introduz oração subordinada adjetiva. Possui antecedente, eu quero que você grifa aí, o único que possui. De todos os ques, ele é o único que possui antecedente. Quero que você coloque nesse próximo tópico também, que não está aí. Único com função sintática, grifa. Único que possui função sintática. As funções que eu vou mostrar aqui são morfológicas. O relativo é o único que tem função sintática. E é um elemento de coesão, grifa, retomando, substituindo. Quero que você grife esses dois termos. Ele retoma e substitui o antecedente. Beleza. Retoma e substitui o antecedente. Aqui, nós vamos treinar para que possamos identificar melhor esses termos na primeira frase. O celular que tocou. Pronome relativo sempre vai ter um termo antecedente, que é geralmente a palavra que o antecede. O celular que tocou. Quem é o antecedente desse que? Celular. Portanto, eu vou grifar e colocar o nome aqui, antecedente. Antecedente. E a palavra que está na frente dele vai ser chamada de consequente. É o verbo que está na frente dele, o primeiro que aparecer. Coloquei aqui e chamei de verbo. Note, na verdade não é verbo. Você tem que colocar consequente. Colocando aqui consequente. Você aprendeu que todo pronome relativo tem antecedente e tem consequente. Professor, o que é que isso quer dizer? Para que eu possa entender a função sintática desse termo, eu tenho que relacionar esse antecedente com o consequente. Façamos a pergunta semanticamente. O que foi que tocou? Você me diria, conscientemente, que o celular seria o sujeito do verbo tocar. Sim? Pergunte, o que foi que tocou? Celular. Você diria perfeitamente que celular seria o sujeito do verbo tocar, sim? O que é que acontece quando eu tenho um pronome relativo? Esse que é o substituto da palavra antecedente, ele rouba a função que seria dele. Isto é, se eu digo que o antecedente seria o sujeito, em vez de atribuir essa função ao antecedente, eu coloco para quem? Para o pronome. Nesse caso, o pronome relativo age como um furtador, um meliante. Ele rouba a função do termo anterior. Portanto, vou chamar aqui função de quê, gente? Função de sujeito. Por quê? Porque
o antecedente seria o sujeito desse verbo e quem assume essa função é o pronome relativo. Veja que eu coloquei no material de vocês aí. Possui antecedente o único que possui. E esse antecedente, a função que seria dele é passado para o pronome relativo. Esse antecedente consequente não necessariamente estão imediatamente antes. Imediatamente não, geralmente estão, mas não é obrigatório estar. Nenhum nem outro. Viu? Mas é comum, viu? É muito comum ele estar bem coladinho, mas não é regra dizer, ó, tem que estar. Não, não tem que estar não. Vamos para a próxima. Helena levou os produtos que usei. Helena levou os produtos os quais. Eu sei que aqui é um pronome relativo. A banca pode perguntar só isso. Se é um pronome relativo, se é uma condição integrante, tá bom? Todo pronome relativo possui antecedente? Possui ou não possui? Possui. Quem é o antecedente desse pronome relativo? Os produtos. Antecedente. Eu não vou botar um nome não, mas aqui é antecedente. Quem é o consequente? Usei. Quem foi que usou? Eu. O sujeito desse verbo é o quê? Oculto. O sujeito está oculto, escondido aqui em cima. Tu pega e passa para as outras aí, bonito. Tem mais alguém esse material aí? Eu usei. Faço a pergunta para vocês. O que eu usei? Eu usei os produtos. Classifica para mim mentalmente essa frase, vai. Eu usei o quê? Qual seria a função de os produtos? Seria o objeto direto. Coloca na frase, ó. Eu, sujeito simples, usei verbo transitivo direto, os produtos, objeto direto. Portanto, se os produtos seriam o objeto direto, a quem é que eu vou atribuir essa função? Ao relativo, que assume a função que seria do antecedente. Portanto, objeto direto. Não estou entendendo usei ser o sujeito da oração, se é Helena. Não, mas usei não é o sujeito não, é o sujeito oculto, o sujeito é eu. Então, não seria Helena não? São duas orações. Não, Helena levou, Helena é o sujeito e levar, aqui já é outra oração. Que eu usei os produtos que foram levados por Helena. Tudo bem? Me diga uma coisa, você entendeu, sabe reconhecer quando o que é um pronome relativo? Sim? Meio caminho andado. Se entendeu isso, já estou satisfeito, viu? Pergunte. Nessa primeira frase, quem é do sujeito, seria o quê? O que? Aí eu perguntava a você, de qual verbo? Porque temos dois, tocou e acordou. Quem foi que acordou a todos? O celular. O celular é o sujeito desse verbo. E o que é sujeito de quem? De tocou. Compreende? Eu tenho dois verbos. Quantos verbos eu tiver, os sujeitos serão distintos, porque cada verbo possui seu sujeito. Geralmente ele vai ser o sujeito do consequente. Do consequente. Ele tem que ser uma relação. A relação do relativo é com o consequente, tá? Veja essa. Tente verificar essa. O pai que teve o filho, o que aí? Roubado? Operado. Não interessa o restante, né? O pai, o qual. Dá para identificar isso aqui como pronome relativo? Dá, perfeitamente. Quem é o antecedente? O pai. Quem é o consequente? Teve. Pergunto para você semanticamente. Quem teve o filho... É operado, é? Operado. Quem foi que teve o filho operado? O pai. Perfeito. Beleza. O pai vai ser o sujeito? Porque quem é que rouba a função? O relativo. Em vez de pai, quem vai ser o sujeito é o meu lindo pronome relativo. Sujeito simples. Porque ele substitui. O que é que o pronome relativo faz? Ele substitui o termo anterior.
E como substitui, o que seria do antecedente é passado para ele. É só você aprender isso. A função que seria do antecedente é repassada ao relativo. Isso aqui você só aprende se fizer um monte de frases. Vamos aqui para a próxima. Visitamos obras a qual, não dá para trocar por a qual? Não dá, gente? As quais, no caso, pronome relativo. Visitamos obras às quais os livros faziam menção. Então eu tenho aqui, os livros, completa quem? É o sujeito do verbo fazer, sujeito simples. Esse que tem como antecedente obras e o consequente é quem? Eu acho que não é fazer, não, eu acho que é menção. É o substantivo abstrato menção. Não é? Faz menção a quê? Quem faz menção a alguma coisa. Eu acho que é menção. Vou tirar menção daqui para ver se faz sentido. Os livros faziam as obras. Não, gente. É menção mesmo. É menção. Vamos brincar um pouquinho aqui. Quem faz menção a. Você está vendo aqui uma coisa. Preste atenção que aqui eu vou dar um nó na garganta de vocês. Esse que está antecedido de um a, certo? É uma preposição. Esse pronome relativo tem uma preposição aqui. Ok? Eu vou reescrever a frase para você pensar comigo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Os livros faziam menção. Eu vou botar assim, né? Porque quem faz menção a, né? As obras. Vamos classificar as obras. Que visitamos ou não? Oi? Não, aqui não precisa não, porque faz parte da outra oração. Só precisa de obras. Os livros faziam menção às obras. Se as obras completam menção, e menção é um substantivo abstrato. Se um termo preposicionado completa um substantivo abstrato, pode ser complemento ou adjunto. Não é? As obras mencionaram ou foram mencionadas? Portanto, as obras seriam um complemento nominal. O que seria de obras é repassado a quem? Ao relativo. Portanto, esse relativo tem função de complemento nominal. Deixa eu sossegar o coração de vocês, que eu sei que já está me esculhambando mentalmente, eu já sinto aqui vibrações negativas. Preste atenção no que como função de sujeito e como função de objeto direto. É o que mais cai. Pode ficar tranquilos que esse é o padrão. Eu nem sei porque que eu botei essa frase aqui, eu já me arrependi. Porque é um caso mais complexo, é de complemento nominal. Tá bom? Todo mundo consegue olhar para essas frases e identificar o pronome relativo? Não, que é um pronome relativo. Pronto, eu estou satisfeito por isso. Tá bom? Vamos passar para o próximo tópico. Vocês vão anotar isso aqui? Eu posso apagar? Já anotou? Qual? A última? Explico de novo. Vamos. Pronto. Vamos verificar aqui. Vou reescrever aqui e classificar novamente. O pessoal do online faz volta, né? Para tentar explicar. Aqui não. Vamos verificar aqui a frase de novo. Visitamos obras a que os alunos faziam menção. Visitamos as obras às quais. É uma PR, sim? Beleza. PR. Quem é o antecedente? Obras. Antecedente. Quem é o consequente? Faziam ou menção. Eu tenho que colocar esse antecedente lá no final para a gente entender. Vai lá. Os livros, sujeito de fazer, né? Faziam o quê? Menção.
Os livros faziam menção. Objeto direto. Aqui é um objeto direto. Esse termo, obras, que completa menção ou completa verbo fazer? Eu tiro menção para verificar se faz sentido. Vai. Escreve. Os livros faziam as obras. Não faz sentido, gente. Portanto, eu provo que esse termo vai completar a palavra o quê? Menção. Para eu ter certeza, eu reescrevo a frase. Para a gente analisar a sintaxe. Eu posso colocar assim, ó. Faziam menção às obras. Eu reescrevi para primeiro saber qual é a função de obras. Porque se eu não souber qual seria a função do antecedente, eu não descubro o valor do quê? Classifica essa frase para mim agora, vai. Quem faz, faz algo, verbo transitivo direto. Aqui eu vou ter o quê? O objeto direto. Quem é dono de um carro? Creta, prata. Creta? Prata. Quando não tiver, acho que eu lembro. Logo Creta, né? É bem Acho aqui. que tem não. Dono do Brasil. Sendo coronel. Só o Esse as obras está completando quem, gente? Vai, gente. Menção. Menção é um substantivo abstrato. Vocês estão lembrados lá do adjunto e do complemento, essa diferença? Quando eles completarem um substantivo abstrato, se esse termo sofrer a ação, é complemento. Se agir, é adjunto. Paciente e agente. Me diga, as obras mencionaram ou foram mencionadas? Na frase, as obras foram mencionadas pelos livros. Como ele sofre a ação, as obras é um complemento nominal. O que eu diria que seria obras é atribuído a quem? Ao PR. Por isso que esse pronome relativo tem a função de complemento nominal. Tem que rever, né? Não é as obras, não é O objeto indireto. não é um objeto direto. Não, nesse caso não. Direto, É. Brasil direto. Aí eu só não entendi a parte do pronome relativo vai ser usado no complemento nominal. Por quê? As obras não seria o complemento? Tá aqui. Como obras é o antecedente, o que seria do antecedente é jogado para o relativo. Tudo que seria do antecedente é jogado para o relativo. Oi? Uhum. Tô de olho aí, ó. Gente, vamos pro próximo, que é... Oi? Se fosse o quê? Sim, aí poderia ser um objeto indireto, né? Uhum. Gente, voltando aqui, chegamos. Pronome relativo, você sabe identificar, troca-se pelo que, gente? Pronome relativo? Pelo qual. Quando a gente estiver falando sobre o período composto, eu adentro mais nessa função sintática dos relativos, viu? Existe uma sequência perigosa na nossa língua que a gente chama de sequência o quê? Esse O seguido de que? O O seguido de que? Podemos encontrar esse O sendo um pronome demonstrativo e esse que sendo um pronome relativo. Essa classificação aqui é muito, mas muito usual no nosso dia a dia. Então, eu queria que vocês observassem no TD de vocês essas observações que eu faço. Dá uma olhadinha aí, ó. Tome bastante cuidado com a sequência O mais que. O O será pronome demonstrativo e o que será relativo. Exceção, que eu quero que você coloque marca-texto, nenhum outro professor fala. Eu sou o cara, bote.
Primeira exceção. O que ou do que em frases comparativas, grifa só frases comparativas, é exceção. E frases interrogativas. Só anota essa observação que eu vou para o quadro e te digo a regra e a exceção. Você tome cuidado com a exceção. Já vi muita gente caindo. Vou ficar calado. Eu já vi muita gente caindo, só isso, ó. Vamos pegar essa primeira frase que está aí no material de vocês, que diz: fiz o que você quis. Olha só. Fiz o que você quis. Nessa primeira frase, eu tenho o verbo fazer, que eu digo o seguinte: fiz o que você quis. Sempre que eu tiver a sequência o mais que, provavelmente esse o será um pronome demonstrativo, isso é maravilhoso, e esse que é relativo. Vamos fazer as trocas. Aquilo qual, vai? Fiz aquilo o qual. Beleza? De novo. Fiz aquilo qual. Esse o, portanto, é um pronome demonstrativo e esse que é um pronome relativo. O problema é que todo mundo pensa que o que vier o mais que é demonstrativo mais relativo. Quais são as duas exceções? Comparativas e interrogativas. Frase da IDECão. Eu digo o seguinte, caiu até numa prova, acho que foi PFOSSE, estava lá, eu ainda lembro. Muitos dos que falaram de mim. Está escrito aí? Não. Está aí escrito aí? Muitos que falam. Pronto, o restante não me interessa, né? Muitos dos que falam. Muitos, aqui eu tenho uma junção de mais o. Eu sei que aqui é um o, mas não sei se aqui é um artigo, se é um pronome. Mas eu tenho a sequência os mais que. Pode ser um pronome demonstrativo. Vamos trocar por aquilo, vai. Aqueles. Muitos daqueles os quais falam. Só mais uma vez. Muitos daqueles os quais falam. Eu tenho um lindo pronome demonstrativo e eu tenho aqui um pronome o que, candidato? Relativo. Isso aqui não é cobrado perguntando função de pronome relativo, não. Ela pergunta quantas preposições e quantos artigos eu tenho e você danado pensando que isso aqui é um artigo. Sim. Mas a primeira frase poderia substituir por isso também. Fiz isso. Mas tem um outro. Mas tem o O. Ele tem que vir ligeiramente depois dele. A questão da preposição mesmo assim conta, né? A preposição mesmo assim conta. A preposição de mais os, no caso. Conta, a preposição conta, sempre conta. É de mais os, mas aí só tem preposição, não tem artigo. No caso de daqueles, conta de mais aqueles? É tipo Sim. isso? Separa direitinho. Sempre que tiver a sequência O mais que, você vai considerar que esse O é demonstrativo e o que relativo, exceto em comparativas e interrogativas. Tem mais frase aí? Vamos aí, não vou para a lousa não, escreve aí, vai. Lembrei-me do que você havia falado, vai. Lembrei-me daquilo o qual você havia falado. Vamos repetir que o exercício é de repetição, vai. Lembrei-me daquilo o qual. Perfeito. Muitos do que falo, já falei aí. Olha essa próxima, essa é perigosa. João é mais alto do que eu. Essa expressão do que eu tenho uma expressão comparativa, não tenho? João é mais alto do que eu. E nós vamos pensar, só porque tem um ozinho seguido de que esse O é um demonstrativo, esse que é um relativo. Mentira. Qual é a dica? Em frases comparativas, esse O vai ser o quê? Artigo. E esse que, conjunção comparativa. Pode colocar aí. Você sabe o que foi que a Consulpan, você já ouviu falar nessa banca? A Consulpan disse que isso aqui era um artigo fossilizado. Gente, é um artigo que perdeu a força. Sempre que eu tiver... Cuidado aí, boy.
Sempre que eu tiver eu quero que você anote essa observação. CESP também cobra isso. Coloca aí. Circulo dó. Vai. Coloca assim, em comparativas. Coloca o nome. Expletivo. O que quer dizer expletivo? Que eu posso tirar sem problema. Qual é a diferença de eu dizer o seguinte? Ele é mais alto do que eu. Ele é mais alto que eu. A CESP é campeã de uso de, em frases comparativas, pedir para tirar e perguntar se continua com a correção gramatical. Tá perfeito. Lembre-se disso. A preposição do, pode ser de também, em comparativas é expletivo. O que quer dizer expletivo? Como diria minha avó, bufa de alma. Não serve para nada. Posso tirar aí. Se alma não existe, imagina a bufa. Era. Minha avó era incrível. Eu escutei Elis Regina cantando com o Jair Rodrigues aos 4 anos, com minha avó do lado dizendo quem era uma e quem era outra. Lembro, e assim, aperta meu coração, ela não está mais comigo. Ela pedia para eu cantar a canção da Elis Regina, e eu decorava as músicas. Sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando... Ai... Que bom, tive uma avó maravilhosa. Então é isso, o que é expletivo? Vamos ver a próxima aí. O que é que eu tenho aí? O que ele te fez? Vai, o que ele te fez? O que é esse ó? Artigo. E o que? Pronome interrogativo. Pode colocar aí. O, artigo, que, pronome interrogativo. Do que ele mais gosta? Outro. Aí, na verdade, eu tenho preposição, artigo e pronome interrogativo. O dó é de mais ó. Repetindo, sequência famosa. O mais que, esse ó, pronome demonstrativo. E o que? Relativo. Quais são as exceções? Comparativa e interrogativa. Perfeito. É muito boa. Eu, sujeito oculto, fiz. Quem faz, faz algo. VTD. O O vai ser o objeto direto do verbo fazer. E esse que você quis é uma oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva que atua como adjunto adnominal do O. Você pediu, eu falei, mas não pense nisso agora não. Se você quiser anotar, você anota, mas eu não vou pedir que anote agora não, porque a gente vai falar isso na aula de período composto. Toda oração adjetiva assume a função de adjunto adnominal. Aqui, todo pronome relativo não inicia uma adjetiva? Viu? O pronome relativo é a oração adjetiva. E toda ela é um adjunto adnominal. Pronto, é isso, não foi? Não foi, gente? Foi. A gente estuda melhor isso aqui nas próximas. Vamos continuar aí, que eu tenho a função sintática da conjunção integrante que eu posso trocar pela palavra o quê, candidato? Isso, vamos para a primeira. É necessário que você retorne. É necessário que você retorne. Como é que eu faço? É necessário, isso, que você retorne. Vejamos. Como dá para trocar pela palavra isso? Tudo que se segue vai ser uma oração subordinada substantiva. E esse que é uma conjunção integrante. Muita atenção com isso aqui. Conjunções integrantes não servem para nada. Como o próprio nome já alude, ela só serve para integrar, para ligar essa oração a essa. A banca vai perguntar, dizer que esse que retoma e substitui a palavra anterior. Mentira. Qual é o único termo que retoma e substitui o termo anterior? Pronome relativo.
Qual é a função sintática dessa conjunção? Nenhuma. Conjunções não têm função sintática. Como diria minha avó, é o quê? Bufa de alma. Não serve de nada. Gente, próxima, vai lá. Os professores querem que você refaça suas atividades. Fala comigo. Os professores querem? Isso. Conjunção integrante. O governo acredita que o IPCA ficará na casa dos 6,5. O governo acredita? Isso. Dá certo também? Nisso, disso, tanto faz. Em mais isso faz nisso. Tá certo? Sim? Trocou pela palavra isso, você chama de pronome de conjunção integrante. Esse próximo número, que é o número 3, candidato, atenção, é a exceção do anterior. Coloca aí, exceção do anterior, o número 3. Era para eu colocar um asterisco e esqueci. Preposição acidental é a exceção do anterior. Aqui na lousa, olha. Tenho que estudar. A sua vida, né? Ó. Tenho que estudar. Faz comigo aqui a troca pelo isso. Olha que mágica. Vai. Tem isso. Faz. Tenho isso. Dá super certo. Aí, ó. Escorregou, porque aqui não é conjunção integrante, não. Ah, coisa boa. Sempre que eu tiver o verbo ter ou haver, seguido de verbo no infinitivo, esse que será uma conjunção, preposição acidental. Professor, é verdade? É. Mas eu poderia só trocar esse que pelo de. Nem sempre dá certo. Eu quero alertar aqui. Nem sempre dá certo. Mas ajuda a você fazer um teste. Troca pelo de, vai. Tenho de estudar. Não fica audível ou não? Cara, eu tenho de estudar, tenho que correr, tenho que emagrecer, tenho que parar de comer doce, tenho que... Eu ganhei um pote de bolo desse tamanho, menina. Pra quê? Vou comer a metade. Se não for o verbo ter e haver, quando eu troco o que pelo de... Aí vai ser integrante. Porque o que é uma ação facultativa de obrigação. Como é? Tipo, eu penso já Pense, a gente avalia. Ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo, o que será uma preposição que, gente? Acidental. Vamos ver outros exemplos aí, rapidinho. Há que estudar muito, verbo haver, mais que, mais infinitivo. A banca OCP, que fez a Polícia Militar de 2016, ela anulou uma questão porque até ela se confundiu. tem a confusão também. Hã? Tem a confusão. Não entendi. A preposição acidental, ela tem função citada? Tem não, é preposição. Nem preposição nem conjunção tem funções. Viu? Tenho que varrer a casa. Ter, mais que, mais verbo no infinitivo. É uma sequência infalível. E saiba que isso aqui é uma locução verbal, viu? Uma locução verbal. Não são dois verbos, não. É só um aqui. Locução verbal. Beleza. Você entendeu isso. Número 4, que é o que mais pega muita gente. Locuções conjuntivas. Você coloca assim. Não vira agora não. Bota aí. Conjunções quebradas. Bota desse jeito para você entender que é uma quebra. No número 4, você coloca aí. Olha para aqui para a lousa. Se eu dissesse o seguinte, ó. Mesmo que você me adule, eu vou me embora. Pense nessa frase. Mesmo que você me adule, eu vou para casa. Não é uma ideia de oposição aqui? Mesmo que você queira, eu vou para casa. Mesmo que é uma locução concessiva. Ela te dá uma ideia de oposição. Só que a banca não vai grifar os dois. Ela vai grifar só o quê? Que? Aí ela vai perguntar se isso aqui é uma conjunção integrante, um pronome relativo. Tenta trocar por o qual? Mesmo qual? Mesmo isso. Não dá. Aqui é uma conjunção e esse termo faz parte de uma conjunção.
Eu poderia chamar isso aqui, apenas a parte dela, de conjunção o quê, gente? Concessiva. Conjunção, a Idecan gosta de chamar de conjunção subordinativa. É a mesma coisa, porque toda concessão é subordinada. Vamos ver os exemplos que tem aí no material. A primeira aí, que tá aí, como é que tá aí? Contanto que você estude, saberá identificar as conjunções. Qual é a locução aí? Contanto que. Me diz, isso aqui não transmite uma ideia de condição? Isso aqui é uma conjunção condicional. Conjunção condicional. O que é que a safada da banca vai fazer? Grifar só o quê? E dizer, olhe, aqui é um pronome relativo. Mentira. Aí é uma locução. É uma locução. Não, O termo todo é uma locução condicional. Eu posso chamar também de conjunção, tá? Mas o importante é saber que a parte pode simbolizar o todo, viu? Eu posso considerar apenas o que como uma conjunção condicional. Eu já vi muita banca considerar o que como todo. Eu não concordo com isso, mas quem sou eu, né? Não, chamar o que de conjunção. Veja a próxima. Ele esteve aqui para que tudo fosse esclarecido, para que... Isso aqui é uma conjunção o que, gente? Final. Tudo isso é uma conjunção final. O que é apenas uma parte dessa conjunção final. Pode falar. Aqui não poderia se substituir por isso, porque não é um verbo que vem antes, né? Perfeito. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou sentindo tanta dizer, meu Deus. Vocês quando estão estudando, vocês ficam em devaneio, tipo pensando em outra coisa, o pensamento voando? Tipo pensando, meu Deus, eu podia estar lavando roupa agora, estar sendo mais útil em casa, ou assistindo uma série. Boy, tu tá voando, tá? É sono mesmo. Sextou com sono? Não combina não. Eu já vou trazer endorfina para vocês. Sim. Tem. Essa aqui eu já vou mandar o link para vocês. Assim que eu editar, eu já mando para vocês. E o gabarito. Conjunção consecutiva. Presta atenção aqui que muita gente cai nessa. Vamos fazer no caderno aqui uma observação? Vai. Tal, tão, tamanho, tanto. Era esse mesmo. Obrigado. Era aí, foi boa. Mas a palavra que, elas se somam numa relação de causa e consequência, em que somente o que é a conjunção. Esses termos aqui são acessórios. Eu vou dizer o seguinte: tal era a sua capacidade que passou em primeiro lugar. Tal causa que passou em primeiro lugar foi a consequência de ele ser uma pessoa proativa. Eu posso dizer o seguinte: tão alto era que bateu a cabeça num poste. Pense aí, era muito alto mesmo, né? Tem um menino aqui no Preveste, ele tem 16 anos, ele é mais alto que eu. Ele é mais de 16 anos. E a mãe dele disse que dos 14 por 16 foi que ele esticou. Eu disse, minha filha, haja frango, viu? Ela tá dando muito frango, porque tem hormônio, né, nos frangos. É só hormônio, frango desse tamanho, aqueles campino, né? Tão somado ao que? Esse que será uma conjunção consecutiva, ou seja, dá uma ideia de consequência. É um advérbio de intensidade. É um termo acessório ou somente advérbio. Mas agora aqui, eles são obrigatórios para dar ideia de consequência, tá? O tão forma um par com o que, mas a conjunção é só o que. Posso pensar o seguinte, ó. Tamanha era o rombo nas contas
que foi preso. Esse que, qual é a função morfológica desse que? Conjunção consecutiva. Cara, é infalível. Tal, tão, tamanho e que. O que vai ser uma conjunção. Não tem função sintática, não. É só o relativo que tem função sintática. É só função morfológica. Tanto ele quis que passou em primeiro lugar. Tanto que. O que, conjunção consecutiva. Chegando aí no último, eu tenho a conjunção explicativa, que tem valor de pois. É só trocar pelo pois. Dá uma olhadinha aí, ó. Ande, pois estou atrasado. Vai. Vai, gente. Ande que eu estou atrasado. Deu para trocar pelo pois? Conjunção o quê? Explicativa. A criança está febril, pois a testa dela está muito quente. Só trocar pelo que? Conjunção explicativa. Ok? O que é que eu quero que vocês façam? Só a primeira questão. A verdade é que eu te amo. A verdade é isso. O que é que eu tenho aí na letra A? CI, conjunção integrante. B. O sucesso está tão perto que não devemos desistir. Conjunção consecutiva. Acertaram? Felicidade na cara, Paulinha, vai. C. E você era a princesa a qual eu fiz coroar. Bonito, né? Pronome relativo. D. Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. É a fim de que. O que é uma parte da conjunção. Mas eu vou colocar assim, como conjunção o que, gente? Final. Conjunção final. Mas lembra que é uma parte da conjunção, viu? Pode ser. É a hora que eu consigo parar para pensar. É a hora a qual? Pronome relativo. F. Sinto que devemos avaliar nossas atitudes. Sinto isso, né? Conjunção integrante. G. Tudo aquilo o qual quiser. Pronome relativo primeiro, né? Que são dois. Desde que. Não. É uma conjunção, mas ela é condicional. Desde que. Conjunção condicional. H. A mulher aqui me referi a qual, né? Pronome relativo. Não. Condição é uma coisa, consequência é outra. Tem nada a ver, são bem diferentes, viu? Tenho que rever meus conceitos. Tenho isso. Conjunção integrante, né? Suas ventas, preposição acidental. Que bom, HI é uma preposição acidental. Parece uma conjunção integrante. A conjunção, verbo ter, mais que, mais infinitivo. Conjunção integrante. Ou, preposição acidental. J. Jane apontou aquilo o qual nos faria refletir. Pronome relativo. A letra K também é um pronome relativo, não é? Pronome interrogativo. Boa. Pronome interrogativo. JKL. Comeu tudo. Não, comeu tudo isso, não. É um pronome relativo. Comeu tudo o qual tinha vontade. Pronome relativo. Tá estranho mesmo. JKLM.
Parecia mais feliz que o habitual. Boa, conjunção comparativa. Era para eu ter colocado do que o habitual, para forçar a sua cabeça a pensar que ele seria um relativo. Conjunção comparativa. Pessoal, estão acertando pelo menos a maioria? Sim. Vamos ver as questões, né? Que vai ser melhor ainda. Saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Visto que é a locução que, gente, causal, é de causa. Uma vez que, por causa de, é uma conjunção causal. Expressa causa. Visto que, uma vez que, eu vou montar a tabelinha para você. Eu já passei essa tabela para você, já não? Vou passar a tabela para você decorar conectores. Visto que, uma vez que, já que, porque, pois, são todas causais. Esta é a casa a qual, pronome relativo, MNO, não é? Pronome relativo, vários daqueles os quais expulsei, pronome relativo. Tem uma lá atrás, viu? O que aconteceu na cidade? Pronome interrogativo, não é? Pronome interrogativo. Façamos a primeira questão juntinhos, eu deixo um tempinho para as próximas, pode ser? Errei essa causal só. Primeira, a frase na qual o que cumpre somente a função de promover, grifa, a função de promover a continuidade do texto, pronome relativo que ele quer, não é? Não. Sem acumular a função. Somente a função de promover a continuidade. Sem acumular a função de retomar um antecedente. Vamos procurar, né? Vamos fazer a classificação? Cena a qual se repete. O que é isso? Pronome relativo, não é? PR. Calma, vamos olhar as outras. Eu, o qual, de certa forma, já me acostumara. Pronome relativo. Ficou? Troca por João, vai. João, que de certa forma já se acostumara. É porque com eu é a primeira pessoa aí, fica meio estranho mesmo. Mas é um pronome. O qual, de certa forma, já se acostumara à paisagem gradeada. Mas é um pronome relativo, ele retoma o eu. Vamos à outra. Todos os dias o porteiro coloca ali a cadeira para que? conjunção final. Conjunção final, é parte de uma conjunção final. São de ferro, de um ferro simbólico, o qual prende, constrange e restringe. PR. Os passarinhos os quais, se você não tivesse entendido a pergunta, você ia por eliminação a única que é diferente. Vocês iriam de que aí? C. Letra C. Gabarito da primeira questão. Boa sorte nas outras. Vamos lá, primeira questão. Segunda, né? A palavra aqui é destacada funciona como elemento de coesão retomando o antecedente. Promove a continuidade do texto e exerce uma função sintática na seguinte passagem. O que ela está pedindo? Pronome relativo. Não é? Vejamos. Aquilo o qual é o que há. Acho que é a letra A, né? Não? Eu acho que é só pergunta isso. Não, eu acho Aquilo qual é o QA e porque ele pode ser mais importante que o QI no mercado de trabalho. Eu acho que é uma pergunta mesmo. Porque o porquê está separado, eu achei que fosse o mesmo. É uma pergunta indireta sem a interrogação. Vamos para B. Tipo uma manchete de jornal, ou seja, ele está explicando, é uma pergunta indireta que a gente chama de retórica. Vamos ver outra. B. Um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que? Aí, meu filho, conjunção comparativa. Para evitar a obsolescência dos trabalhadores, os quais? Aí não tem nem para onde correr, meu filho, é letra C. Então a gente estava com dúvida na letra A, sim, é um pronome interrogativo. Agora, se ela não bota interrogação, aí não ajuda a gente, né? A letra D é conjunção integrante, mesmo que é uma parte de uma locução conjuntiva.
mesmo que é uma concessiva, é concessiva. Mesmo que você é concessiva. Terceira, a palavra que está empregada como pronome relativo, marcar o quê? Fiquei entre a B e a E. Gente, a letra A é o quê? Comparativo. Comparativo, perfeito, comparativo. O carnaval é a hora do pesadelo. Aí eu fiquei muito fácil. É não, eu acho que aí é um pois. Eu acho que aí é uma conjunção explicativa. Para estes, o carnaval é a hora do pesadelo, pois vem se tornando mais... Olha como é perfeito aí. Interroga se você está com dúvida, vê outras. O problema é esse, aí é uma conjunção integrante. Os moradores disseram isso, conjunção integrante. Letra E. A vitória dos moradores da Vila Leopoldina é um alento para os paulistanos, os quais... Gente, não tem para onde correr não, hein? É a letra E. Pelo sentido da restrição. Boa. Quem foi que acertou a terceira? Eu botei só questão pesada aí, viu? Quarta, idecão, que interessa pra gente. Onde é que tem uma condição integrante? A. É incontestável, isso. Tapejara, a qual pronome relativo. Eu quero a das outras. A letra C é o quê? Conjunção consecutiva. Olha o tão ali do lado dele. Gente, circula o tão, viu? Conjunção consecutiva. A foz do Amazonas é tão É tão o quê, menino? Ingente? Ou o tão o quê? Não interessa o que diabo é ingente, mas o tão tá ali. Conjunção consecutiva. O que é esse que aí na letra E? Pronome interrogativo. Quem foi que acertou a quarta? Vem, decano, vem. Letra E. 5 da quadrix. O pronome relativo que em para vencer os limites de nossos olhos desenvolvemos telescópios e microscópios, os quais introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos por parte aqui, peraí. Todo pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Sim? Se vier uma vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Tá certo. Sexta. Os alunos, os quais, o que? Em que foi empregado. Assim tá certo. Pelo amor de Deus, que pergunta besta, né? Eu não vou responder essa, tá, gente? Porque a mais difícil eu não sei. É letra A, gente, brincadeira, um pronome relativo. IBFC. Assinale a alternativa em que se indica a classificação morfológica. Vamos fazer o que lá? É um pronome demonstrativo? Coloque, interrogativo, corrige. Corrige. Interrogativo. Era 2012 e aquela experiência, tá na cara, tanto que gerou uma consequência consecutiva. E está dizendo que é pronome relativo, nunca. Leopoldo observou isso, conjunção integrante. Letra C. Seu José, morador da Praça João Mendes, na região de São Paulo, que viveu mais de 40... Eu acho que é seu José, né? É um pronome relativo aí. 8. Letra C. Conjunção coordenativa. Gente, conjunção coordenativa é a mesma coisa que aditiva, né? Porque é coordenada, aditiva não, perdão. É explicativa. Que é uma conjunção coordenada. 8 da FCC. O termo sublinhado que faz referência a algo que o antecedente no seguinte trecho. Aí está perguntando o que faz referência a algo que o antecede. Ou seja, pronome relativo. Você está vendo que as bancas mudam como se pergunta. Ela não botou pronome relativo, mas você tem que saber a função dele. Vocês marcariam o que aí? Vocês me façam uma coisa tão simples, tão
natural. Olha o tão aí. Aí é uma consecutiva, viu? Ela não retoma termos anteriores. Triste circo desorganizado e pobre no qual o palhaço cuida... Eita! Dá certo. O em mais o qual faz no qual. Vejamos. O palhaço cuida do elefante no circo. Esse que retoma circo. Interroguei letra B, vou para as outras. Calma. No que, ó? Triste circo desorganizado e pobre, no qual... É porque não é para trocar o que por o qual? Aí quando eu junto o em mais o o, forma no. É no qual. Eu acho que é B, mas eu vou olhar as outras. Mas é doce pensar isso, conjunção integrante, caiu fora. E diz isso, conjunção integrante, caiu fora. Mas é doce pensar isso, que o Nordeste está lá, jogando as ondas bravas e fiéis. É o outro, né? Jogando as ondas bravas e fiéis, preste atenção nisso aí, ó. Jogando as ondas bravas. Espera, onda me lembra mar. Mas não disse mar, não. É esse o fio da meada. Jogando as ondas bravas e fiéis contra as pedras de antigamente, onde, que é o quê? Que milhões de vezes espumar e recua. Contra as pedras de antigamente, as quais milhões de vezes a espuma recua. A espuma recua nas pedras? Não, é no mar. Ou é no mar que ela recua? Pensei assim, então eu pensei assim, mas é porque não estão se excedendo pedras, né? Bom, é uma questão filosófica. Pega pedra ou porque são dois pronomes relativos aí, na letra B e letra E. Espumou as ondas. Que milhões de vezes a espuma recua e ferve. Milhões de vezes a espumarada recua e ferve aonde? Contra as pedras. Tem um ponto de vírgula na minha cabeça. A espuma fica nas pedras e dá a volta. Meio que fecha o sentido. E esse aqui é milhões de vezes. Eu vi, mas é doce pensar que milhões de vezes a espumarada. Ah, mas é doce pensar que o Nordeste está lá, mas é doce pensar que milhões de vezes uma conjunção integrante. Bem, ó. É mesmo. É verdade, você tem total certeza. Esse aqui não é um pronome relativo, é uma conjunção integrante. Obrigado, viu, pela luz que você deu aí. Vamos lá. Mas é doce pensar isso. Isso o que, gente? Que o Nordeste está lá. Quebra. Vai lá. Mas é doce pensar que milhões de vezes a espumarada recua e ferve. É uma conjunção integrante. O gabarito é B. Eu tinha certeza da B. Só não estava conseguindo explicar e a colega deu uma luz. Tá quebrada. Tá toda quebrada aí a oração. Você acertou? Eu tava em dúvida entre A e B. Aí errei a A. Arreu a mais fácil e acertou a mais difícil, não foi? 9. É B. O gabarito oficial é B. Cartas de antes do noivado. Cara, essa é muito boa. Cartas de amor que começa inquieto. O elemento sublinhado, que, refere-se a quê? A cartas ou amor? Cartas de amor. Eu botei amor porque Quem é que começa? É a carta ou é o amor? É a carta. Eu acho que é amor. Porque carta está moral. A carta não é que começa. É porque, ó, começa inquieto, Então é amor. É amor e está no singular. Se fosse cartas, estaria no plural. É amor mesmo, é letra E. o casinho que é maravilhoso, né? Não pode completar cartas. É amor inquieto, maravilhado, verdade, bem lembrado disso. 10ª. Além de seu valor e importância dentro do seu contexto de discurso, o significado único ou qual ela possui. É um pronome relativo. Ele quer uma que seja pronome relativo. Vejamos. Queremos entender aquilo ou qual... Epa, quase que dá certo. Mas a interrogação lá no final. Vamos para B. Ele nunca me visita, pois... Conjunção explicativa. O jornal Zero Impacto, o qual é de Curitiba? Letra C.
primeiro vai ser interrogativo, né? É pronome interrogativo. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira e boa cerveja.